O vento cortava a planície seca, como se carregasse os lamentos de nosso povo. Cada passo que eu dava na poeira parecia ecoar mais alto do que qualquer grito de guerra, como se o próprio deserto zombasse de nossas fraquezas. Eles disseram que ninguém podia nos salvar, que a opressão era eterna, que Israel estava condenado a cair sempre que seus inimigos se erguessem. E eu me perguntava, noite após noite, em meio ao silêncio quebrado apenas pelo estalar da madeira e pelo murmúrio de algumas árvores: será que Deus ainda nos ouve? Cada sombra projetada pela luz mortiça da lua parecia esconder inimigos, e eu sentia cada pulsar do meu coração como se fosse o próprio tambor da morte. Não havia rei, não havia lei firme. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, e o caos respirava livre entre as nossas casas frágeis e aldeias dispersas. Ninguém poderia nos chamar de unidos, e o medo, esse companheiro constante, já havia se tornado uma presença mais real do que qualquer irmão ou amigo. Eu caminhava entre eles, invisível aos olhos de quem estava acostumado a sobreviver sem fé, sem esperança, sem direção. Eu sentia cada olhar de desespero, cada suspiro de frustração, cada murmúrio de dor. E então, como se o silêncio fosse apenas o prelúdio de um trovão invisível, uma voz começou a se formar dentro de mim, uma inquietação que não tinha som, mas que me despertava para algo que eu não compreendia completamente. Algo estava prestes a acontecer, mas eu ainda não sabia o que. Talvez fosse loucura pensar que eu, tão pequeno e insignificante, poderia carregar a esperança de um povo inteiro. Talvez fosse apenas o vento jogando sombras na minha mente cansada, mas havia algo mais, algo que se recusava a ser ignorado. Durante dias, o inimigo nos invadiu como um enxame de gafanhotos, destruindo colheitas, queimando casas, roubando tudo que tínhamos de mais sagrado, deixando apenas cicatrizes e gritos que ecoavam até a madrugada. Cada ataque me deixava mais impotente, mais questionando minha própria coragem. Cada família que perdia tudo, cada criança que via seus pais chorarem, me lembrava do vazio que existia em nossas defesas. E eu pensava, como alguém poderia lutar contra isso sem a força de Deus? Em meio a essas noites intermináveis, entre o som distante de corridas apavoradas e os uivos de animais famintos, senti algo despertar dentro de mim. Uma chama tênue, mas resistente, que gritava para que eu não me rendesse. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era minha própria força. Eu me sentava sozinho, às vezes sobre pedras frias ou à beira de poços secos, e me perguntava: quem sou eu? Quem pode mudar o destino de um povo que nem consegue se unir por si só? E então, a voz veio. Primeiro, um sussurro quase imperceptível, depois mais firme, como se atravessasse a escuridão e falasse diretamente ao meu coração. Eu estarei contigo, disse, embora ninguém estivesse visível. Cada palavra reverberava como trovão dentro da minha alma, fazendo meu peito tremer e meus joelhos vacilarem. Quem fala assim em um mundo onde tudo parece perdido? Quem ousa oferecer esperança quando ninguém mais tem coragem de sonhar? Ainda assim, havia uma certeza estranha naquela voz. Não era minha força que venceria, seria dele. Eu me levantei, trêmulo, com os olhos marejados e a garganta seca, tentando compreender como alguém tão pequeno poderia ser escolhido para algo tão grande. O silêncio voltou a cair, pesado, quase sufocante, como se o mundo estivesse esperando minha resposta. Mas eu não podia recuar, não mais. Uma parte de mim queria correr, desaparecer, me perder na multidão de almas cansadas e desesperadas. Outra parte gritava para que eu me levantasse, para que olhasse nos olhos de cada homem, mulher e criança que ainda ousava acreditar e lhes mostrasse que havia esperança, mesmo que mínima, mesmo que quase impossível. E eu me perguntava, com uma mistura de medo e fascínio, será que Deus realmente falaria comigo? Será que Ele realmente lutaria conosco? Cada batida do meu coração parecia responder: se Ele está comigo, então tudo é possível. Mas o que viria depois? Como um homem tão comum poderia enfrentar o que parecia invencível? Eu não sabia, eu só sabia que alguma coisa estava prestes a mudar, algo que faria meu sangue gelar e minha fé crescer ao mesmo tempo. Algo que me lançaria de cabeça em um destino que eu ainda não podia compreender. E então, no silêncio pesado da noite, ouvi novamente aquela voz, clara e firme, tão real quanto a terra sob meus pés. Levanta-te, és escolhido. E com essas palavras, o peso do mundo caiu sobre meus ombros, e a escuridão da dúvida foi substituída por uma luz inquietante, uma promessa que ainda não podia decifrar, mas que queimava mais forte do que qualquer medo.
Eu não sabia se sobreviveria. Eu não sabia se conseguiria liderar, mas sabia que não havia mais volta. Algo estava chegando, algo que mudaria para sempre o destino de Israel. E enquanto a lua observava, fria e silenciosa, eu percebi que a noite que parecia interminável não era apenas escuridão, mas o prelúdio de uma batalha que nenhum de nós poderia ignorar. E se eu falhasse? E se eu não fosse suficiente? Mas havia algo que eu sabia com certeza. Se Deus estava comigo, então nem mesmo o inimigo mais poderoso poderia apagar a chama que começava a queimar dentro de mim. O vento trouxe o cheiro de fumaça distante, e com ele a lembrança de casas queimadas e filhos chorando. Algo se movia na escuridão, e eu sabia que não era apenas o inimigo que se aproximava. Algo mais sombrio esperava por mim, algo que testaria cada fragmento da minha fé, algo que só Deus poderia enfrentar comigo, e eu estava pronto para descobrir ou para ser destruído. Eu ainda sentia a poeira da noite anterior grudando na pele, como se a própria escuridão tivesse deixado marcas em mim. O silêncio persistia, mas agora carregava uma expectativa estranha, uma tensão que se enraizava em cada músculo, em cada batida do coração. Eu andava pelo pátio da minha casa, observando a brasa moribunda do fogo que restava, e me perguntava se tudo aquilo não passava de um sonho, uma ilusão de minha mente cansada. Mas o sussurro da noite anterior ainda ecoava dentro de mim, mais firme do que qualquer vento que soprava pelas planícies. Levanta-te, és escolhido. Como poderia eu, um homem tão comum, carregar o peso de um povo inteiro? Cada palavra parecia gravada na minha alma e, ao mesmo tempo, me esmagava com o tamanho do que estava por vir. Como alguém tão pequeno poderia enfrentar inimigos mais numerosos do que o céu de estrelas acima de mim? A cada passo, cada pensamento, a dúvida me corroía, mas uma voz interna insistia. Se Deus realmente falou, então não há como recuar. Ainda assim, o medo era sufocante. Eu lembrava das histórias de Midian e de seus exércitos que atravessavam nossos campos como tempestades, destruindo tudo à frente, sem piedade, sem compaixão. Eles não descansavam, não temiam ninguém, e agora, de alguma forma, eu seria a ponta de lança contra eles. Eu caí de joelhos, tentando sentir algo além do medo, tentando ouvir novamente aquela voz que havia invadido minha vida com promessas impossíveis. E então, ele apareceu. Não em trovão, não em fogo ou fumaça, mas como uma presença viva, silenciosa, firme. Um mensageiro que falava não apenas com palavras, mas com a essência do meu ser. O Senhor está contigo, homem valente. Meu corpo tremeu. Eu mal conseguia respirar, a garganta seca, as mãos suadas, os olhos fixos naquilo que parecia mais real do que qualquer pessoa viva que eu conhecia. Como poderia um homem tão pequeno, sem experiência, sem poder, sem nada além de seu próprio medo, ser chamado a liderar um povo inteiro? Perguntas surgiam, rápidas, afiadas, sem pedir licença. Quem sou eu para isso? Como poderei lutar contra tantos? E se eu falhar, quem ficará para contar a história? Cada dúvida parecia mais forte do que a própria voz que prometia coragem. E mesmo assim, havia algo em mim que não podia negar, algo que pulsava como se já soubesse que eu não caminhava sozinho. Eu levantei a cabeça e falei, quase sussurrando, Senhor, como eu posso fazer isso? Sou o menor da minha família e a minha tribo me ignora. Se contarmos com nosso próprio poder, nada conseguiremos. A resposta veio imediata, silenciosa, mas firme. Não é pelo teu poder, nem pela tua força, mas pelo meu espírito. Levanta-te e livra Israel das mãos de Midian. Não te encurvarás diante deles, porque eu te entregarei em tuas mãos. Meu corpo pareceu paralisar por um instante. Cada palavra ressoava como trovão dentro de minha mente, impossível de ignorar, impossível de recusar. Mas junto à certeza vinha um medo tão profundo que quase me fez ceder, recuar, desaparecer. O que significava realmente ser escolhido? Significava que eu caminharia para a morte? Que veria destruição, sofrimento e ainda assim teria que confiar completamente em uma promessa invisível? E se o Senhor estivesse comigo apenas para testar minha fé e não para salvar meu povo? Cada dúvida me esmagava, mas algo mais forte ainda estava ali, uma chama silenciosa. Uma certeza que não podia ser explicada, apenas sentida. Eu não precisava compreender tudo, apenas obedecer. Ainda assim, a ansiedade me consumia. Eu olhava para as pequenas ferramentas que possuía, para os poucos homens que poderiam me seguir e via o tamanho do impossível. A escuridão parecia rir de mim, sussurrando que eu era fraco, que a coragem não passava de ilusão. Mas então lembrei da voz.
Eu estarei contigo. O peso do chamado caiu sobre meus ombros, tão real quanto o próprio sol que começava a nascer no horizonte, tingindo o céu de vermelho e dourado. Eu sabia que não havia volta. Cada minuto de hesitação poderia custar vidas, e ainda assim cada passo que eu daria seria acompanhado pela força invisível do Senhor. Caminhei até o centro do pátio, respirei fundo e senti meu corpo inteiro se encher de algo que não era meu. Coragem? Talvez. Determinação, talvez, mas acima de tudo, uma convicção silenciosa de que minha fraqueza seria o instrumento perfeito para sua força se manifestar. E enquanto o vento levantava a poeira e carregava o cheiro da destruição que nos cercava, ouvi o chamado de Deus ecoar dentro de mim mais uma vez, quase como um desafio. Vai, eu te levarei. Meu coração disparou. Cada fibra do meu ser queria correr, queria negar, queria desaparecer, mas sabia que não havia escolha. Algo maior do que eu me ergueria através da minha fraqueza. Mas ainda restava uma dúvida, maior do que qualquer medo. E se Israel não acreditasse? E se eles rirem de mim, se desprezarem minha liderança? O peso do mundo parecia esmagar minha alma, e mesmo assim, a chama não se apagava. Eu estava sendo chamado a caminhar por um caminho impossível, sem mapas, sem aliados aparentes, apenas com a promessa de um Deus invisível. E naquele instante, enquanto o sol rompia a escuridão da noite e os primeiros sons de um povo ainda adormecido se faziam ouvir, percebi que a batalha havia começado. Mas não contra o inimigo que eu via, e sim contra meus próprios medos, dúvidas e limitações. E eu não sabia se sobreviveria, mas uma coisa era certa. Não havia mais volta. Algo poderoso, inevitável e completamente fora de minha compreensão estava prestes a se revelar. E se eu falhasse, não seria apenas minha vida que estaria perdida. Seria todo Israel. No horizonte, entre as sombras e a luz incerta do amanhecer, ouvi o ruído distante de acampamentos inimigos, como se eles pressentissem que algo estava mudando. E naquele momento percebi que a verdadeira batalha ainda nem havia começado, mas já me sentia preso, chamado e observado por uma força que não podia negar. Algo muito maior do que mim me esperava, e eu teria que caminhar direto para o impossível. O dia amanheceu pesado. A brisa carregava o cheiro da terra seca e das chamas que o inimigo deixara para trás, e cada passo meu sobre a poeira parecia me afundar mais no medo e na responsabilidade que agora pesava sobre meus ombros. Eu ainda me lembrava da voz do Senhor, firme e clara, e ao mesmo tempo sentia uma dúvida que parecia me sufocar. Como alguém tão pequeno poderia liderar Israel contra Midian? Como eu poderia enfrentar milhares de guerreiros quando mal conseguia comandar alguns homens? Meus pensamentos se embaralhavam, minhas mãos tremiam e cada músculo do meu corpo clamava por fuga. Mas havia algo dentro de mim que não me deixava recuar, uma chama silenciosa que insistia em arder apesar do medo. Eu precisava ter certeza, precisava de um sinal, algo que me mostrasse que não estava sozinho. E Deus, em sua paciência infinita, respondeu ao meu coração inquieto. Ele me instruiu a buscar um sinal, algo que desafiasse minha compreensão, algo que só ele poderia fazer. O velo molhado, o chão seco, o fenômeno simples, mas impossível de meu entendimento humano. Eu o coloquei sobre a mesa, minhas mãos suadas segurando o pequeno pano, e observei, quase com medo, enquanto a água se espalhava molhando o velo. E no silêncio absoluto, uma certeza começou a se formar. Não era minha força que mudaria o destino de Israel, mas a dele. Ainda assim, a dúvida insistia em se infiltrar. E se isso não for real? E se estou enganando a mim mesmo? E se o povo se recusar a me seguir? Cada pensamento era como uma pedra em meus ombros, mas eu continuava porque havia algo mais forte do que o medo. Algo que me puxava para frente, me chamava a confiar. Convidei meus homens mais próximos, aqueles poucos que ainda acreditavam em algo maior do que o medo, e compartilhei com eles o chamado que recebera. Alguns olharam para mim com descrença, outros com temor, e alguns poucos com uma centelha de esperança que me encheu de uma coragem inesperada. Mas nada poderia preparar-me para o que viria a seguir. A escolha de nossos guerreiros, tão poucos, tão fracos aos olhos humanos, em contraste com o exército inimigo que se aproximava como nuvens de destruição. Deus falou comigo novamente, dizendo que o número de homens não importava, que não era nossa força que garantiria a vitória, mas a sua vontade. Eu sentia o peso de cada decisão. Quem levaria a trombeta?
Quem seguraria a tocha? Quem permaneceria firme enquanto os outros hesitavam? Cada escolha parecia impossível, cada passo parecia errado, mas uma coisa era certa: não havia mais volta. O inimigo estava próximo, suas tendas já podiam ser vistas à distância, as chamas de seus acampamentos cintilando como feras à espreita. Meu coração acelerou, meus pensamentos correram e cada segundo parecia se estender como se o próprio tempo estivesse testando minha paciência e coragem. Ao anoitecer, enquanto preparávamos nossas armas improvisadas, sentia o coração de Israel batendo através do meu peito. Cada homem, cada mulher, cada criança que dependia de nós estava ali, mesmo que apenas em espírito, esperando que fizéssemos o impossível. E a tensão crescia, pois eu sabia que o primeiro movimento que dessemos definiria tudo. A responsabilidade era esmagadora. A escuridão da noite caiu sobre nós como um manto pesado, cobrindo a planície e os acampamentos inimigos com seu véu de mistério e medo. Eu caminhava entre meus homens, observando cada olhar, cada gesto, tentando passar a coragem que eu ainda não sentia plenamente. A cada passo, sentia a presença de Deus mais forte, mas ainda assim invisível. Sentia a necessidade de ouvir sua voz mais uma vez, de receber confirmação de que estávamos no caminho certo. E ele respondeu silenciosa, mas impossível de ignorar. Cada detalhe do plano, cada trombeta, cada vaso, cada passo deveria ser seguido, e o inimigo seria derrotado não por nossas mãos, mas pela sua intervenção. O vento da noite trouxe o cheiro da fumaça distante, o ruído das tendas inimigas, e eu percebi que não era apenas medo que me envolvia, mas uma expectativa quase palpável, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Eu respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade esmagar meu peito, e ainda assim, cada fibra do meu ser se alinhava com algo maior, algo que eu não podia compreender completamente, mas que sabia ser real. Então, pela primeira vez, deixei-me sentir não apenas o medo, mas a coragem. A coragem de alguém que sabe que não está sozinho, mesmo quando tudo parece impossível. Eu sabia que a batalha que nos esperava não seria vencida apenas com força ou estratégia, mas com fé, obediência e confiança absoluta. E ainda assim, enquanto o silêncio da noite envolvia nosso acampamento, algo dentro de mim tremia. Será que Israel nos seguirá? Será que os homens conseguirão manter a fé no momento em que o inimigo estiver diante deles? Será que Deus realmente fará o impossível? E enquanto eu olhava para o horizonte escuro, onde as chamas dos acampamentos inimigos piscavam como olhos de predadores, uma certeza se firmou em meu coração: não havia mais volta. Amanhã, tudo mudaria, e eu teria que caminhar direto para o impossível, carregando a desesperança de um povo inteiro sobre meus ombros. E se falharmos, se estivermos errados? O vento carregou o cheiro da fumaça, os murmúrios distantes dos inimigos, e algo frio percorreu minha espinha. Algo estava vindo, algo que testaria cada fragmento da minha fé, algo que só Deus poderia enfrentar conosco. E eu sabia que não havia mais escolha. A hora da verdade estava se aproximando e o impossível se preparava para se revelar diante de meus olhos. A noite caiu como um manto pesado sobre a planície e a escuridão parecia engolir cada árvore, cada pedra, cada suspiro do meu povo. O inimigo estava ali, mais próximo do que jamais imaginei, seus acampamentos brilhando com o fogo das tochas, rindo de nós em silêncio, como se pressentissem que éramos poucos, fracos, impotentes. Cada passo que eu dava sobre a terra fria fazia o coração acelerar e o suor escorrer pela minha testa. E mesmo com a voz de Deus ecoando em minha mente, a dúvida insistia em se infiltrar. Será que Ele realmente lutará conosco? Será que podemos mesmo derrotar aqueles que são milhares e nós apenas centenas? Cada músculo do meu corpo tremia, mas eu precisava manter a aparência de firmeza. Olhei para os homens ao meu redor, cada rosto iluminado pelas pequenas tochas, cada mão segurando um vaso ou uma trombeta, e vi algo que não era medo, mas uma expectativa silenciosa. Eles confiavam em mim, mesmo sem entender completamente o que estava prestes a acontecer. E Deus disse: não pelejeis como o mundo batalha, não é pela força, mas pelo meu agir. Segui meu comando e vereis a libertação. Eu inspirei profundamente, tentando sentir a coragem se espalhar pelo corpo. Tudo parecia absurdo aos olhos humanos. 3 grupos de homens, trombetas, vasos e tochas, prontos para enfrentar um exército vasto e temível. O plano não fazia sentido, e talvez fosse exatamente isso que o tornava perfeito.
Se fosse apenas nossa estratégia, estaríamos condenados, mas a promessa de Deus transcendia qualquer lógica. Avançamos silenciosos como sombras, contornando o acampamento inimigo. O coração disparava a cada passo, cada folha quebrada parecia anunciar nossa chegada. E então senti algo. A presença de Deus não era apenas uma promessa, era real, tangível, firme dentro de mim, me impulsionando a continuar apesar do medo. Aproximamo-nos do centro do acampamento inimigo e a tensão atingiu seu ápice. Milhares de homens dormindo confiantes, ignorando que o dia da sua derrota estava prestes a começar. Eu olhei para cada homem ao meu redor e por um instante vi não soldados, mas instrumentos da mão de Deus, fracos e imperfeitos, mas escolhidos para realizar algo impossível. Respirei fundo, lembrando cada palavra que ele havia dito, cada sinal, cada promessa silenciosa. Então, o toque da trombeta ecoou. Primeiro um som, depois outro, depois o clamor de centenas de trombetas se misturando como o rugido de uma tempestade. O barulho cortou a noite, despertando o inimigo em pânico. Nossos vasos se quebraram, revelando a luz das tochas, e um grito de surpresa e terror percorreu o acampamento inimigo. Foi como se o próprio céu tivesse virado contra eles, cada chama refletindo a mão invisível de Deus que agora agia através de nós. O inimigo tentou reagir, mas estava desorientado, confuso, cada soldado percebendo que não era a força humana que os derrotava, mas algo maior. Corremos entre eles não com armas poderosas, mas com coragem nas mãos e fé no coração. O medo deles era palpável, quase físico, e a cada passo, a certeza de que Deus lutava conosco se tornava mais real. Eu não podia crer no que via. Homens que pareciam invencíveis eram tomados pelo pânico, virando-se uns contra os outros, caindo, fugindo, completamente derrotados, sem que nós tivéssemos sequer tocado a maioria deles. A batalha era curta, mas intensa, como um relâmpago que ilumina e destrói tudo ao mesmo tempo. Quando tudo terminou, o silêncio caiu novamente, mas agora não havia medo, havia assombro. Olhei ao redor e vi a magnitude do que Deus havia feito. Um pequeno grupo de homens havia transformado o impossível em realidade. Meu peito doía, minhas mãos tremiam e lágrimas surgiam sem que eu as chamasse. Era alegria, incredulidade, temor, gratidão, tudo ao mesmo tempo. Nós tínhamos vencido, mas a vitória não era nossa, era dele. Eu sentia a presença de Deus como nunca antes, e cada homem que olhava para mim parecia sentir também, como se uma força invisível tivesse atravessado a escuridão da noite para mostrar que nada é impossível para aquele que nos chamou. Mas mesmo no meio da vitória, uma pergunta martelava minha mente. O que virá depois? O inimigo que vencemos hoje não era apenas Midian, era o medo, a incredulidade, a dúvida que nos cerca todos os dias. A verdadeira batalha, percebi, não termina com a vitória sobre homens, mas com a fé que carregamos em nossos corações. E enquanto olhava para o horizonte, ainda iluminado pelas chamas apagadas e pelo luar pálido, senti um frio percorrer minha espinha. Haverá outros inimigos, outros desafios, outros momentos em que serei testado, talvez de formas que ainda não consigo imaginar. Mas algo se tornou claro. Deus está conosco, e enquanto estivermos dispostos a obedecer, a confiar e a seguir, nada será impossível. O ruído distante de tendas queimando e o silêncio do acampamento inimigo destruído permaneceriam na minha memória para sempre. O vento trouxe consigo o cheiro da terra queimada, da pólvora imaginária e do medo derrotado, e em meio a isso, percebi que a noite que parecia interminável não era apenas escuridão, mas o prelúdio de algo maior, algo que ainda não entendia completamente, mas que sabia que mudaria não apenas minha vida, mas a história de Israel. E no fundo do meu coração, uma semente de inquietação floresceu. Se Deus pode agir assim uma vez, até onde sua mão pode alcançar? Se Ele lutou conosco nesta noite, o que mais Ele poderia fazer quando minha fé fosse realmente testada? O silêncio caiu sobre a planície como um véu pesado, diferente de qualquer silêncio que já tivesse sentido. Não era a ausência de ruídos que o tornava impressionante, mas o peso dele, a gravidade que parecia penetrar em cada pedra, em cada folha, em cada coração. O inimigo havia fugido ou sido destruído e mesmo assim ninguém celebrava. Nossos corpos estavam cansados, nossas mãos ainda sujas de poeira e sangue, mas nossos corações, estranhamente, estavam leves. Eu me sentei sobre uma rocha fria olhando para o céu escuro e tentei compreender o que acabara de acontecer.
Tudo parecia tão irreal que eu quase duvidava da minha própria visão. Tantas vezes eu temi falhar, tantas vezes senti que seria apenas mais um homem pequeno, esmagado por forças maiores do que ele. E agora contemplava a obra de Deus se manifestando diante de meus olhos. Eu não podia acreditar a vitória a mim mesmo. Não havia coragem humana que pudesse realizar o que fora feito naquela noite. Cada trombeta, cada vaso quebrado, cada chama acesa, não era o resultado de nossa estratégia, mas do agir divino, da mão invisível que guiava nossos passos e confundia nossos inimigos. O coração do povo, que ainda tremia entre o medo e a incredulidade, começou a perceber que algo maior o salvava. Alguns caíam de joelhos, outros olhavam ao redor como se não pudessem acreditar no que seus olhos viam. Eu senti uma onda de emoção tão intensa que quase me fez chorar, uma mistura de alívio, reverência e uma estranha humildade. Não éramos heróis, éramos instrumentos. E entender isso me deixava em paz e ao mesmo tempo inquieto. Porque se a vitória foi dele, então também a responsabilidade de continuar obedecendo e confiando era nossa. Me levantei e caminhei entre os homens, vendo em seus olhos a mesma consciência. Não vencemos por força própria. E mesmo assim, permanecia uma pergunta que não me deixava. O que virá depois? Seria essa paz duradoura ou apenas um intervalo breve antes que o ciclo de opressão voltasse? Eu olhei para o horizonte e vi a poeira que se levantava com os poucos inimigos que ainda tentavam fugir e compreendi que a batalha física havia terminado, mas a batalha maior, aquela que ocorria dentro de nós, ainda estava por vir. Deus havia nos mostrado seu poder de forma clara e inconfundível, e agora cabia a nós manter a fé e a obediência, mesmo quando a escuridão da dúvida se aproximasse novamente. Sentei-me novamente, o peso da noite passada ainda nos ombros, e tentei ouvir a voz silenciosa de Deus em minha mente. Ele havia cumprido sua promessa, mas agora sentia que algo mais estava sendo sussurrado, algo que eu precisava entender. Não basta a vitória sobre os inimigos visíveis. É preciso vencer também o medo, a incredulidade, o desânimo que mora em cada coração humano. A vitória de ontem era um lembrete, não um fim, e ainda assim havia esperança. Uma esperança que não se baseava em nossa força, mas na fidelidade de Deus, na certeza de que Ele age quando obedecemos e confiamos, mesmo que não possamos compreender seu plano completo. Olhei para os homens que me rodeavam, alguns sentados, outros ajoelhados, e percebi que todos compartilhavam de um silêncio reverente, como se estivessem sentindo o mesmo que eu. Uma presença que transcendia o físico, uma força invisível que havia mudado o destino de Israel naquela noite. Eu me senti pequeno, mas ao mesmo tempo parte de algo imenso, uma engrenagem minúscula no plano de um Deus infinito. A vitória não era apenas sobre Midian, era sobre nossas próprias limitações, nossas dúvidas, nosso medo. E enquanto caminhava entre os que ainda se levantavam, percebendo olhares de gratidão, de medo e de esperança, uma pergunta me assombrava. Se Deus agiu assim conosco uma vez, o que Ele poderia fazer se confiássemos ainda mais, se obedecêssemos sem hesitar? A noite se estendia e cada sombra parecia lembrar-nos de nossa fragilidade. Eu olhei para as estrelas, pequenas luzes distantes, e senti que tudo ainda era maior do que nós podíamos compreender. A mão de Deus havia agido, mas o mundo ainda estava cheio de desafios, de inimigos, de dor, e eu sabia que o ciclo da vida continuaria, que o povo voltaria a tropeçar, a duvidar, a temer, e que eu, apesar da vitória, ainda teria que caminhar pela estrada do chamado, carregando a esperança de Israel em meus ombros. E então percebi, a verdadeira batalha não havia terminado na noite anterior. Ela continuaria em nossos corações, em nossa fé, em nossa coragem de confiar em algo maior do que nós. O silêncio da planície parecia sussurrar, lembrando-me de que cada vitória é apenas um passo, cada milagre apenas um lembrete. E enquanto o vento soprava, trazendo o cheiro da terra queimada, da vitória e da vida restaurada, senti novamente o chamado, a mais a fazer, a mais a aprender, a mais a confiar. O impossível havia se tornado possível, mas a estrada à frente ainda estava envolta em escuridão. Algo aguardava, algo que testaria nossa fé ainda mais profundamente. E mesmo com o coração pesado e a alma exausta, eu sabia que não podia recuar, porque se Deus estava conosco ontem, Ele estaria conosco amanhã. E o próximo passo exigiria mais coragem, mais confiança, mais fé do que qualquer coisa que já havíamos conhecido. A noite parecia infinita.
e em seu silêncio profundo eu ouvi o sussurro que se tornaria a âncora de minha alma. Confia, ainda há mais por vir, eu estou contigo. O sol nascia lentamente sobre a planície, ainda marcada pela batalha, tingindo a terra de tons dourados e vermelhos. O cheiro da fumaça queimada se misturava ao ar fresco da manhã, e cada passo que eu dava sobre a terra, ainda úmida de poeira e suor, parecia carregar o peso de tudo que havia acontecido. Olhei ao redor e vi os homens que haviam lutado comigo, alguns feridos, outros silenciosos, mas todos marcados por algo que nenhuma arma inimiga poderia deixar: o reconhecimento de que havíamos testemunhado o agir de Deus. Mas mesmo no meio dessa vitória palpável, meu coração não podia descansar completamente. A vitória havia sido clara, mas a responsabilidade era ainda maior. Israel não era apenas um povo a ser protegido, era um povo a ser lembrado do Deus que luta quando ninguém mais pode. E enquanto caminhava entre meus irmãos, observando seus olhares de incredulidade, temor e esperança, percebi algo profundo. A batalha de ontem não era apenas contra Midian, era contra a dúvida, contra o medo, contra a tendência humana de confiar em si mesmo e esquecer do que realmente salva. Sentei-me sobre uma pedra, deixando que o calor do sol aquecesse meu corpo exausto, e senti a presença de Deus ao meu redor, silenciosa, firme, paciente. Ele havia cumprido sua promessa, havia nos dado a vitória que parecia impossível, mas me deixou algo ainda mais precioso: a compreensão de que nosso papel não termina com um milagre visível. Ele nos havia chamado para algo maior, para confiar, obedecer e ser testemunhas de sua fidelidade. Olhei para os horizontes que antes me pareciam ameaçadores e agora pareciam carregados de possibilidades, e perguntei a mim mesmo: se Deus pode agir assim em meio ao caos e à fragilidade de um homem, por que duvidaríamos de sua força hoje? O povo de Israel começou a reunir-se, silencioso, olhando para mim e depois para o horizonte como se esperasse que eu dissesse algo. Mas eu percebi que não precisava falar nada. Eles haviam visto, sentido, experimentado o impossível. A fé deles, antes vacilante, agora tinha raízes firmes, mesmo que pequenas, na certeza de que não lutamos sozinhos. E então, uma reflexão tomou conta de minha mente, atravessando meu coração como uma luz penetrando a escuridão. Quantas vezes ao longo da vida somos chamados a enfrentar inimigos que parecem invencíveis? Quantas vezes sentimos que a força humana é insuficiente, que o medo nos domina, que a dúvida nos paralisa? E ainda assim a promessa permanece. Deus está conosco mesmo quando não podemos vê-lo, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando não compreendemos o plano completo. Senti uma emoção intensa subir do peito à garganta, e lágrimas vieram sem que eu as chamasse. Não era apenas alegria pela vitória, mas uma compreensão profunda de que cada um de nós, mesmo fraco, mesmo pequeno, pode ser usado para algo grandioso quando confiamos na mão de Deus. Caminhei lentamente entre os homens e mulheres que ainda se recuperavam da batalha, sentindo o peso de cada olhar que buscava a confirmação de que tudo estava realmente certo. E percebi que o legado que deixamos não era apenas a terra limpa dos inimigos, mas o exemplo de que a fé, mesmo em pequenas doses, pode mover montanhas. Um dia, talvez, eles esqueceriam o nome de cada soldado, mas não esqueceriam a presença de Deus naquele momento. E eu também compreendi que minha própria vida nunca mais seria a mesma. Cada decisão, cada passo, cada suspiro carregaria o lembrete silencioso de que o impossível pode ser realizado quando confiamos plenamente. Olhei novamente para o horizonte, onde as primeiras nuvens do dia se desenhavam em tons de ouro e rosa, e senti uma certeza tranquila, embora desafiadora. A batalha sempre continuará, em diferentes formas, em diferentes tempos, mas a mesma mão que nos guiou ontem pode nos guiar hoje, amanhã e sempre. Eu senti que era meu dever levar essa verdade adiante, não como herói, mas como testemunha. Cada homem e mulher que duvidasse poderia ser lembrado de que nada é impossível para aquele que nos chama e nos sustenta. E então, quase como um sussurro que atravessa o tempo, ouvi novamente a mesma voz que havia mudado minha vida desde o início: confia. Ainda há mais por vir, eu estou contigo. O vento que soprava parecia carregar essas palavras por toda a planície, tocando cada pedra, cada folha, cada coração que estivesse disposto a ouvir. E naquele instante percebi que a história que vivi não pertencia apenas a Israel, não pertencia apenas a mim. Ela pertencia a todos que enfrentam o impossível.
a todos que duvidam e temem, a todos que sentem que são pequenos demais para fazer a diferença. Pois a diferença não vem da força humana, mas da obediência e da fé no Deus que vê o invisível, que age no impossível e que nunca abandona aqueles que confiam nele. Enquanto caminhava em direção ao acampamento, sentindo o calor do sol sobre minha pele e a poeira da batalha secando em meu corpo, percebi que o chamado continua. Hoje, amanhã e sempre. E a pergunta que ecoava dentro de mim não era mais sobre medo ou dúvida, mas sobre coragem. Se Deus me chamou ontem, quem Ele quer chamar hoje? Se Ele lutou comigo, Ele está disposto a lutar por cada um que se atreva a confiar. E enquanto o vento soprava novamente, trazendo o cheiro da terra viva e da esperança restaurada, percebi que a maior vitória não estava na batalha vencida, mas na certeza de que, quando Ele age, nada é impossível. E se você, leitor ou espectador, sente que o impossível o cerca, que a força falta ou que o medo é grande demais, lembre-se. O Deus que lutou comigo naquela planície, invisível mas poderoso, ainda está contigo. O chamado permanece. A batalha continua, e a vitória, ainda que inimaginável, é possível quando confiamos.